Hoje o Senhor vai nos ensinar como vencer as nossas guerras. Existe uma guerra onde todos nós estamos na mesma. E essa mesma guerra que todos nós estamos alistados. Existe uma que, se nós não tivermos cuidado, perecemos. Obtemos a salvação, mas não conseguimos viver a promessa. Entenda, vou repetir. Existem guerras que você pode lutar e obter salvação. A salvação para morar no reino dos céus. Mas se você não souber lutar da maneira que é para se lutar nesse tipo de guerra, você não vive a promessa. Vamos abrir a nossa palavra, a palavra do Senhor, que é nossa, porque a palavra do Senhor veio para nós. A palavra é do Senhor, mas é nossa, direcionada para aqueles que são do Senhor. Lá no versículo, deixa eu abrir aqui. Aleluia. Vamos abrir lá em Efésios 4:25. Só para dar a introdução, Efésios 4:25. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor é bom o tempo todo. Quando o Espírito Santo de Deus me levou a ministrar essa palavra, eu tive que resolver algumas coisas para poder ter autoridade. Porque a palavra que vai ser ministrada hoje é quando Deus diz basta. E quando Deus diz basta, é o ponto final. E o ponto final numa história pode ser o fim, mas também pode ser o recomeço para um novo capítulo. Mas não deixa de ter o basta, não deixa de ter o ponto final. E dentro dessa série que eu vou estar ministrando, sempre que eu tiver oportunidade nesses meses, eu vou estar ministrando sobre isso, quando Deus diz basta. E vamos dizer, o subtítulo para esta noite é um instante de ira. Todos nós somos sujeitos a ter ira. O que é ira? Ira é nada mais um sentimento que nós temos de que algo está injusto de acordo com a nossa visão. Toda pessoa iracunda, toda pessoa raivosa, toda pessoa que tem um descontrole, tanto emocional como físico, porque a ira começa primeiro na alma e vem para o físico. Então, quando tem esse descontrole, geralmente vem para colocar as coisas em ordem, de acordo com o que a pessoa acha que é justo. Ninguém fica irado porque é legal ficar irado. A pessoa que tem esse sentimento acha, diante da visão dele, que um certo posicionamento não está de acordo com os princípios. Se formos analisar, a maioria das pessoas que cometem um ato relacionado à ira, elas partem para agressão física. Porque chega a um estado de que o debate de palavra não é suficiente para defender o quê? A ideia. Então, aquela pessoa parte para a gritaria antes do físico. Antes da gritaria vem para o quê? Esnobar. Antes de esnobar vem o quê? As murmurações. Antes da murmuração vem o quê? As argumentações. Então, para chegar no estado de ira físico, a pessoa que está buscando justiça de algo, daquilo que ela acredita, ela passa por toda essa trajetória, esse caminho. Argumentação, murmuração, tudo para quê? Defender a ideia. Depois vem para o debate.
ofensa, tudo isso que nós estamos ministrando durante esses meses. Então, quando o Espírito Santo me levou a ministrar sobre um instante de ira, o que isso pode ocasionar no processo do avanço, eu me preocupei. Porque um dos temperamentos que tem a grande probabilidade de cair neste instante de ira é o sanguíneo. Porque o sanguíneo é uma pessoa o quê? Explosiva. E a explosão faz parte da ira. Mas também tem um outro temperamento que todos os temperamentos têm a inclinação para a ira. Porque a ira adentrou no jardim do Éden quando o pecado veio. É obra da carne. Faz parte da obra da carne. Então, como eu falei, e quando eu coloquei para que eu vou ministrar esse tema, acredite, pensa na semana que mais fui provada a ter descontrole, falta de domínio próprio, a deixar as emoções vazarem. O que é vazar? Vazar é quando algo está fora do eixo, correto? Um vazamento, tem algum furo, tem algo que não está colocado, tá? Deslocado. Então pensa nessa semana. Foi com minha mãe, foi com meus filhos, foi comigo mesmo. Eu não estava aguentando nem escutar a minha voz. Eu estava ensaiando o louvor em casa e eu falei, Deus, como eu tô... Pelo amor de Deus, Deus, que voz é esse estridente que eu tô? E eu já tenho reclamado há quanto tempo? Entenda o processo da ira. A ira, existem 5 etapas de ira. Jesus irou-se, mas espera aí. A palavra de quando Jesus irou-se, no original hebraico, não é ira, não é raiva. Então nós vamos entender até que ponto nós podemos ter ações de justiça e até que ponto nós estamos levando na força dos nossos braços. E isso impede da igreja avançar, isso impede de você avançar. Se você não saber controlar as suas emoções aos direcionamentos do Espírito Santo, vocês não vão entender porque vocês estão frios. Porque vocês não... Pô, pastora, porque eu não queimo? Pastora, porque eu não queimo? Só tem um foguinho. É porque muitas vezes nós nos apegamos a pecados que nós achamos que são pecados realmente para se preocupar, como adultério, como mentira, como roubar, como matar. Mas muitos não entendem que isso impede sim de entrar no reino dos céus e de conquistar a promessa. Mas tem algo além disso que te impede não só apenas de chegar ao céu, mas de também não, como posso explicar? Voltando à palavra, muitos acham que adultério, roubar, matar, mentir são suficientes para não entrar no reino do céu. Não, existe algo que impede te fazer entrar no reino dos céus. Existe algo que pode te levar para o reino dos céus, mas não viver aquilo que Deus declarou para você viver enquanto você está aqui na terra. Vocês vão entender mais adiante. Vamos entrar lá em Efésios 4, 24. Perdão, 25. Eu vou ler aqui. A minha versão é a versão da Bíblia, é a mensagem, mas vocês podem acompanhar na versão de vocês. Que diz assim: é normal ficar indignado. É claro que todos sentem indignação, mas não alimentem vingança no coração. Não deixe que a raiva domine muito tempo. Resolva o problema antes de dormir. Não dê mole para o diabo. Não deixe que o diabo
prejudique a vida de vocês. Olha essa palavra. Eu gostaria que alguém lesse a versão de vocês. Pode levantar a voz. Tem mais alguma versão diferente? Amém? Então, qual é a ordenança do Senhor? Qual a orientação? É normal ter indignação. É normal. Mas o que não é normal? Deixar que haja o fruto, o passarinho, faça a sujeira ao ponto de penetrar no teu coração e você não ter mais o controle do quê? Das suas emoções e do físico. Porque quando você não tem o controle das suas emoções, do físico, você está concedendo ao diabo o quê? A possessão. Vamos adentrar mais na palavra. E vou dar exemplo de quem teve isso na Bíblia. Que foi na ministração do pastor Williams, quando ele estava ministrando domingo passado. Eu falei, nossa, Deus do céu, eu não tinha reparado nisso. Que é Moisés. Todos nós temos uma espinha na carne. Que é espinha na carne? Todos nós temos algo para ser inclinado. Tem pessoas que guerreiam na glutonaria, outros na imoralidade, outros em outras situações. Então todos nós somos provados naquilo que nós... Aquilo que você falou na administração? Todos nós somos atraídos. Nós somos provados naquilo que nós somos atraídos. Então tem pessoas que são atraídas por dinheiro. Então Deus não vai te provar com mulher e com homem, queridos. O que Ele vai dar para você? Dinheiro. Porque Deus ama ter um relacionamento com filhos. E Deus ama mais ainda quando Ele acompanha o crescimento para a maturidade dos seus filhos. Porque Deus só pode compartilhar o reino dEle com filhos ruios. E os filhos ruios, eles têm o domínio do quê? Das suas emoções. Por que sempre eu estou falando emoções? Porque o emoções é o primeiro estágio para vir no físico e para entrar no espírito. Nós não somos só espírito. Um dia nós seremos só espirituais, só espírito. Mas nós temos o quê? Nós temos a matéria física. E nós temos um mal dentro de nós, que é a alma. Então, quando eu fui estudar essa palavra, eu até pesquisei algo da revista Time. Essa revista Time é lá dos Estados Unidos. E eles estavam dizendo assim: as pessoas estão hoje sentadas sobre um barril de pólvora emocional. Tratar o emocional na igreja é complicado. Gente, ser pastor é complicado demais. Porque cada pólvora que chega perto de mim, e eu sei que está pronto para explodir, e eu preciso desarmar. Porque senão morre a pessoa e morre quem? Eu. Perece a pessoa, perece eu e minha casa. Quando eu li isso na revista, eu falei, oh Deus, será que eu estou espiritualizando demais? Porque eu leio as coisas, Senhor, eu já começo a ver na Tua palavra. E observação, esse povo não é cristão não, Pai. E eles estão falando. Eles estão falando o quão estão as pessoas desequilibradas. Olha essa pandemia. O quanto desequilíbrio emocional. Pessoas que qualquer coisa já estão estourando porque não conseguem ficar dentro de casa com o esposo e com os filhos. Não conseguem ficar sem um trabalho. As pessoas não... O Brasil ainda não aprendeu. Quando eu falo Brasil, eu falo pela sua grande parte. A sua grande parte ainda não aprendeu a viver na fé.
Viver na fé é estar totalmente dependente. E totalmente dependente está dizendo o quê? Fisicamente, emocionalmente. Tem pessoas, tem seguidores de Cristo que estão totalmente dependentes de Deus, mas só no corpo físico e no espírito. Nas emoções não. E se não houver alinhamento, a igreja não avança. Você já ficou perto no ambiente de uma pessoa que só reclama? Gente, olha, eu tenho uma pessoa na minha família que Deus me perdoa, eu amo, mas eu não consigo passar mais do que 5. Olha, se eu colocar 5 minutos é muito, porque eu ainda fico nesses 5 minutos para poder, ainda ter um relacionamento. Por quê? Porque eu preciso mostrar Cristo. Então eu mato a minha vontade, mato a minha emoção de querer fugir, para estar mais perto ainda. Para toda vez que a pessoa reclamar, eu ainda tentar com todo jeito orientar. E a pessoa recebe orientação? Não, mas eu estou lá. O problema dos seguidores de Cristo hoje em dia é que todo desafio que envolve o emocional, eles não estão preparados e fogem. Temos pessoas de grande valor na palavra de Deus, grande referência, que fugiu quando não conseguiu lidar com as suas emoções. Aí mais embaixo, a revista diz assim: as pessoas estão hoje sentadas sobre um barril de pólvora emocional. Aí você já ouviu esse ditado: de pavio curto para sem pavio. Quantas vezes você já disse: eu tenho um pavio curto? Eu não sei hoje em dia, mas há uns 10 anos atrás, eu escutava muito isso. Na geração, nem de 10 anos, na geração de 15 anos atrás. Aquela pessoa tem pavio curto. Só que não se escuta mais isso. Se escuta o que agora? Qual que é o lema? Aquela pessoa não tem pavio. Qualquer hora é uma bomba relógio. Conhece uma pessoa que é bomba relógio? Que você está conversando e do nada já dá a louca dentro de casa. E você olha, oxi, o que aconteceu? Mano, quem és tu? Manifestou? Gente, eu estou falando tudo isso porque eu já fui assim. Eu já fui uma pessoa que sorria de manhã e na mesma manhã eu já estava dando de louca. Por quê? Porque eu não entendia que existia 5 estágios. Nós podemos ter indignação. A indignação faz parte do quê? Do Espírito de Deus. Indignação é o quê? Tem algo fora do anormal. Então eu preciso realizar algo para trazer normalidade. E a minha normalidade vem de quem? Da palavra, da promessa, da direção. Então quando alguém vem tentar te tirar da direção, você pode sim ter uma indignação santa. O que é indignação santa? Santa é santidade. Santidade é o que? Separado. Então eu posso me separar para ter uma indignação contra o quê? Contra a palavra de Deus, a ordem de Deus. Mas o que a revista está falando aqui é que as pessoas não estão mais com indignação. Elas estão no nível de fúria. E vamos mais ainda adentrando. Então existe 5 níveis de ira. O primeiro nível de ira é leve irritação. Leve irritação todos nós temos. Sabe o que é leve irritação? Tá trânsito. Nossa, meu pai do céu, que trânsito, eu preciso chegar na hora. Bi.
leve irritação. Agora, quando nessa leve irritação eu dou vazão para falar palavrão no trânsito, para pôr a cabeça para fora da janela e falar: passa por cima, fala mais o quê? Fariseu, jumento, Beelzebu, filho de Faraó. Gente, cristão não tem palavrão não. A indignação não pode ir contra os princípios de Deus. Então é normal ter o quê? Uma leve irritação. Todos nós somos e temos levados para leve irritação. Leve irritação, vou entrar na piscina, tô de cabelo louro, nossa, meu cabelo ficou verde, e agora? Nossa, não acredito que eu vacilei, pulei. Já aconteceu comigo. Sabe o que é uma leve irritação? Você tem tanta coisa para fazer dentro de casa, para arrumar, e de repente a televisão está alta, os filhos estão gritando, e você, ai meu Deus, não estou conseguindo me concentrar. Sabe? Leve irritação. É normal. Nós temos. É permitido. Por quê? Porque tem algo que está em desordem. Então como que eu vou botar em ordem? Vou desligar a televisão. Filhos, fala mais baixo. Ao invés de você gritar, eu te dou isto. Negociar. Você quer assistir? Então mamãe vai baixar um pouquinho. E para baixar um pouquinho, para vocês não gritar, mamãe faz um chocolate para você, faz uma pipoca. Por quê? Porque a indignação vem do quê? De desordem. E quando nós percebemos isso, nós queremos trazer o quê? Justiça. E a justiça vem o quê? Para que serve a justiça, irmãos? Para que serve a justiça? Pode falar. O que vocês entendem sobre justiça? Então, se nós temos uma leve irritação, precisamos pôr em ordem. Ponto. Até aí. Eu estou sendo repetitiva. Para quê? Para realmente vocês entenderem o que é normal e o que não é normal para um seguidor de Cristo. Porque para avançar, todos nós precisamos arrumar. Segunda fase, indignação. A segunda fase da ira e indignação é o que Jesus Cristo, ele chegou no templo e viu que estava fazendo do templo uma casa de mercado. Então, automaticamente, ele viu que estava fora do propósito de Deus, do Pai. Então, ele fez o quê? Ele foi lá e derrubou tudo. Até onde a indignação é permitida de extravasar ao físico? Quando vai contra os princípios de Deus, que Ele deu autoridade para você. Por mais que você acha que não é correto, se você não tiver autoridade para se indignar, você está em pecado. Você só pode ter indignação ao ponto de mover no físico se você já tiver vencido aquilo que está te trazendo incômodo. Amém? Indignação, ok? É permitido? É permitido, mas se você tiver autoridade. Então você já viu que já foi espreitando um pouquinho. Terceiro nível de ira: a cólera. Quando falo em cólera, vocês pensam no quê? Colérico. A cólera já é um nível de ira que não é permitido para um seguidor de Cristo. E o que é uma ação de cólera? É uma ação que trama a maldade. É uma ação que maquina. A maioria dos que estão iniciando o processo para ter um serial killer já está no nível de cólera.
O que aconteceu no Brasil esse tempo atrás? Num adolescente que entrou na escola e foi atirando em todo mundo. Você acha que do nada aconteceu isso? Não. O que aconteceu? Com uma leve irritação. De quê? Os amigos zoando com ele. Bullying. Aí ele não soube lidar com os sentimentos. Porque quem sofre bullying acredita naquilo que está sendo proferido. Ele aceita, ele se permite. O quê? Não guardou o coração. Então quando nós não guardamos nosso coração, nós somos inclinados, já somos inclinados para o mal, nós temos leve irritação, vamos para a indignação, entramos no cólera. Então esse rapaz começou a entrar nesse estágio de quê? De tramar. Mas esse tramar está onde? Só na mente. Ainda não é a ira física. A cólera está ligado ao emocional. É tudo aquilo que nós pensamos. Você está brigando com seu esposo, com seu esposo. Aí de repente, você está num nível de ira tão grande que você começa o quê? Xingar a pessoa na mente e tramar. Vou me vingar. Peraí. Você vai ver. Aí vem no sentimental, aí já vem falando, porque na cólera já dá sinais. Tá bom, você vai ver. Espera amanhã que você vai ver. Aí começa as ameaças, os primeiros sinais da ira. Palavras. Porque quem está na cólera, ele trama. Ele pensa. Então o terceiro nível da cólera é ele pensa e vai jogando indicações. Ninguém mata uma pessoa do nada. Ele ameaça antes. Ele trama antes. Ninguém bate numa pessoa do nada. Ele já vem guardando algumas coisas há muito tempo. Já vem emitindo sinais. Quarto nível de ira, a fúria. Já é um nível que a pessoa está totalmente afastada da palavra de Deus. Sem controle. A fúria é o quê? É uma perda momentânea do controle. Não é mais só palavra, já está no físico. Quando a pessoa entra no quarto nível da fúria, ele não só aflige a pessoa fisicamente. A primeira pessoa que ele se aflige é a si próprio. Como afligir o corpo? Você está num nível de ira, de estresse tão grande que seu corpo começa a tremer. Seu corpo foi feito para tremer? Você começa a perder o controle, começa a tremer. Nossa, eu estou tão nervosa, olha. Estou afligindo o meu corpo. As emoções já estão num nível tão elevado que o corpo já recebeu a autoridade do descontrole da emoção. E o corpo começa a agir. E nisso, quando você não tem controle da agressão que você está sofrendo em ti, aí você na fúria começa a transferir o quê? A leve, momentânea falta de controle. Aí vem o quê? Vem os beliscões, quando você dá no filho. Menino, fica quieto. Beliscou. Já falei 3 vezes com você. Você não está entendendo, você não está escutando. Peraí. Quantas vezes nós pais batemos nos nossos filhos com fúria, pecado. Não é uma ação de um seguidor de Cristo. A palavra de Deus fala que nós devemos corrigir os filhos sim com a vara, mas com a correção consciente e controlada daquilo que está sendo corrigido, daquilo que está sendo trazido, daquilo que está sendo buscado justiça. Gente, eu já apanhei do meu pai nesse nível de fúria, onde ele perdeu o controle. Eu estava com uma tiara na cabeça. E ele me deu soco na minha cabeça. Ele me batia com soco. Não me batia mais na cinta, na bunda.
Ele me batia com soco na cabeça. E o arquinho entrou e sangrou. Porque antigamente tinha aqueles arquinhos de entrar, puxar. Com dente. E ele veio e deu um pá. Me deu vários socos na cabeça. Porque esse dia eu tinha saído eu era criança, acho que 9 com 10 anos. Fui brincar na casa da vizinha. E voltei só de noite. E não falei para ele nem pra minha mãe para onde que eu tinha ido. Brinquei, o tempo passou. E eu já não sabia mais o que fazer. Então eu cheguei em casa daquele jeitinho, escondidinha. Quando ele me viu, ele já veio com um sentimento de ira, levado ao 4º nível, fúria. Ele não chegou, filha, onde você estava? Ele já chegou agredindo. Só que antes dele me agredir, ele já estava se agredindo. Ele já estava fazendo com que as unhas entrassem nas mãos. Ele já estava se autobeliscando. Você que tem mania, quando está na fúria, de se automutilar, puxar o seu cabelo, se bater. Tem gente que entra na fúria que faz assim, ó. Para o quê? Para não socar outra pessoa. Já passou por isso? Eu já passei por isso. Não é uma atitude de um seguidor de Cristo. Porque não há controle. Não há consciência. Porque se você tivesse consciência, você não se autoflagelava. Ah, mas eu fiz isso para não socar a cara da pessoa. Querido, não é uma atitude de um seguidor de Cristo. Quem é seguidor de Cristo tem equilíbrio e domínio, não só do espírito, mas do corpo e principalmente das emoções. Porque as emoções não estão interligadas ao plano original. Para quem está nas outras administrações vai lembrar. Lembra que eu falei que é diferente emoções para sentimentos? No início Deus criou o quê? O corpo físico e o espírito. Após o pecado que entrou a alma, as emoções. É diferente de tristeza para aflição. Tristeza é um estado da emoção, aflição não. Aflição não é um estado. A aflição é um sentimento momentâneo que no decorrer vai se ajustando e se alinhando ao quê? A palavra do Senhor. Você não fica aflito por muito tempo, mas você fica triste. E o Espírito Santo de Deus não é tristeza. Deus não nos criou para ter um sentimento de tristeza. Deus nos criou para ter um sentimento de aflição. Porque a aflição gera em nós o quê? Uma ação. Uma ação para maturidade. Deus nos criou para resolver problemas. Deus nos criou para resolver. Ele diz para Adão: resolva, Adão, nomeia. Mulher, resolva, auxilia. Então Ele criou nós para resolvermos. E a fúria não resolve. A fúria nos faz ter atitudes inconscientes. Então, adentrando mais ainda dentro desse tema, 5º nível, que é a raiva. A raiva é o quê? São atos brutais. Tudo que eu estou falando é da revista, gente. Eu não entrei na Bíblia ainda. É a revista Time. É uma revista que não é cristã. Eles falam do estágio e como as pessoas reagem diante das dificuldades. Nesse 5º nível da raiva fala assim: alguns especialistas acreditam que alguns psicologicamente não têm ciência ou planejamento do ato em si, dizendo estar possesso. Olha aqui como uma revista fala que a raiva é um nível de agressão onde as pessoas não têm consciência e são possessas. Nesse nível de raiva, a pessoa não só simplesmente tramou, ela executou uma ação brutal. No caso do que foi falado, o pai que matou o filho e depois caiu em si o que ele fez. Nossa, eu não acredito que eu matei meu filho e minha esposa. Já está num nível de raiva, de ira tão grande que não tem mais o controle do físico e nem do controle das emoções. Agora partindo para o lado espiritual. E deixa eu falar, todos nós, isso aqui é
cientificamente, não é Bíblia, cientificamente, diante de várias pesquisas, de várias pessoas de idade, várias etnias, eles disseram e foi comprovado que todos nós temos vazão para agir dessa forma violentamente. Você sabia que a pessoa do teu lado, ele pode entrar no nível de raiva ao ponto de ser possesso e te matar? Todos nós temos essa inclinação. Eu já tive uma inclinação tão grande para matar o Bélio que vocês não têm noção. Mas antes de matar dele, foi um nível de raiva tão grande que eu primeiro pensei em me matar. Foi quando eu tentei o suicídio pela primeira vez. Num nível de descontrole emocional tão grande que eu não queria mais só me afligir. Não queria só mais... Por quê? Porque eu não sabia como resolver o problema. Eu não conseguia ter a fé para acreditar que Deus pode trazer a justiça mediante a palavra. E eu quis agir antes da palavra. Agir nas forças do nosso braço. Então, o que isso tem a ver para avançar? Queridos, se vocês não tiverem o controle, se vocês nem tiverem o controle, se vocês não permitirem Deus ter o controle desse sentimento, além de você não avançar e não prosseguir, não vigiar, você pode levar outras pessoas a caírem, a se rebelar. Vamos mais adentrando mais ainda. Eu até coloquei aqui, eu vou contar um testemunho da minha parte. De um momento de ira, para entrar realmente na palavra. Porque até agora eu estou falando só cientificamente. E agora um testemunho da minha parte. Há mais ou menos uns 4 para 5 anos atrás, como eu falei para vocês, sou sanguínea. Sanguínea é o quê? Explosiva. Mas não é porque sanguínea sou explosiva. Porque a minha personalidade não pode ser a identidade de que Cristo determinou para mim. Entenda, não é a classificação de personalidade que diz quem você é. É o que a Bíblia, o que Cristo diz que você é. Mas eu tenho uma tendência mais para ações de explosão. Tanto para alegria, como para tristeza, né? Extravagante para todo nível de sentimento. A mesa está passando uma mesa de sentimento. Eu vou fazer 100% de cada sentimento. Então, o que aconteceu nessa época? E eu te falar, todo sentimento que é levado pela ira, ao ponto de chegar no nível de raiva, que é o nível de possessão, você não tem consciência, te afasta espiritualmente de Deus. E para você voltar a estar naquele nível, você demora muito tempo. E foi o que aconteceu comigo. Uns 3 anos, 4 a 5 não, foi de 3 para 4. O médico faleceu faz 1 ano. Aí um ano anterior eu estava doente. Aí no outro, de 4 para 3 anos atrás. O que aconteceu? 4 para 3 anos. Eu estava sobrecarregada emocionalmente. Sobrecarregada emocionalmente. E eu não resolvi isso dentro de mim. Começou com uma leve irritação. Minhas roupas não estavam cabendo em mim. Eu não estava conseguindo me sentir bem. Sabe, essas leves irritaçãozinhas. Aí passou para o nível de indignação. Até aí tudo bem. Vamos tentar resolver. Só que eu não conseguia resolver, porque não havia autoridade para eu resolver sozinha. Eu precisava de quem tivesse autoridade. E o meu esposo tinha autoridade, mas eu não queria compartilhar com ele. Por causa do quê? Do orgulho. Porque quem tem um sentimento de ira, acha que a visão dele está certa. Então ele não vai querer compartilhar com outras pessoas para não receber o quê? A correção. O confronto. Então eu não queria receber o confronto. Então eu passei para o nível da indignação, depois passei para o nível da fúria, que é o quê? Emocional, agredir, palavra. Eu comecei a agredir o meu esposo com palavras.
E não só ele, porque toda vez que eu agredia ele segundo aquilo que estava me machucando. Então eu agredia ele para tentar dar um sinal para ele de que algo em mim não estava certo. E eu queria que ele recebesse a agressão e ainda tivesse piedade de mim. Porque quem está com ira acha que está com razão. Aí passei para a raiva. Foi quando eu, pela primeira vez, não consegui ter o controle momentaneamente das minhas ações. E eu agredi ele. Gente, casais estão propícios para isso, se não tiver o domínio ou o controle. E eu dei vazão a isso. Eu soquei ele, o braço dele assim, tá. E ele, você tá louca? Tenha controle, mulher. Tenha controle. Me solta, eu tenho razão. Você não me ama, você não se preocupa comigo. E soltei tudo. Agressão física, agressão de palavras, agressão psicológica. Ia para lá e ia para cá. Depois disso, entrou o nível de raiva. O que é o nível de raiva que foi falado? Possessão. Foi quando eu não estava tendo mais nem consciência. E quando eu não tinha consciência, observação, eu não tinha mais o controle e a consciência de que da ação é possesso mesmo, está endemoniada. Está endemoniada. Sangue no zóio, já ouviu essa expressão? Sangue no zóio. Eu estava dessa forma. Que foi quando eu tive a ideia, vou me matar ou vou matar esse homem. Vai morrer nós dois. Nível de descontrole. Foi quando ele falou uma palavra: espírito de ira. Gorila. Já viu alguém com ira e descontrole? Parece que tá. Se você vê alguém assim, se você tiver autoridade, mansidão, domínio próprio, detectei espírito de ira, gorila, em nome de Jesus, sai. Só que ele não usou só a palavra. Entenda, para fazer isso com qualquer pessoa, não é. Se você não tiver autoridade suficiente e relacionamento suficiente para lidar. Amém? Porque essa ministração é para pessoas que estão próximas de você e para si próprio. É diferente, por quê? Para você não cair na armadilha de que você tem autoridade suficiente para apaziguar uma briga que está lá fora na ira, aí morre porque a pastora Priscila ministrou que eu tenho autoridade, eu sou manso, vou lá e morre. Aí a culpa é de quem? Da pastora. Vamos ser maduros, amém? Com a palavra do Senhor. E eu vou mostrar exemplo de pessoas que tiveram isso e resolveram dentro de si. E pessoas que não resolveram e que pereceram. Nós estamos perecendo até hoje por conta também do princípio. Quando a falta de controle vem de geração, iniquidade, e não é resolvido, como foi falado, nós fomos gerados para resolver. Não é como que fala o pecado? Não é predestinação, é procrastinação. O que é procrastinação? Eu vou fazer, aí não faz, você vai deixando para depois. Vai deixando para depois e nunca é resolvido. E vai dar vazão para a ira da raiva. Como o Bélico conseguiu, além da palavra proferida, ele identificou qual era o demônio, ele proferiu e ele agiu. E quando eu estava agredindo ele, ele me abraçava. E quando ele me abraçava, ele falava, ele orava: Jesus te ama. O Espírito Santo de Deus, ele quer adentrar dentro de você. Permita o Espírito Santo adentrar em você. E eu querendo, porque quando você transmite amor para quem está na ira, na fúria, a gente fica mais irado ainda. Não é? Vamos ser conscientes, gente. Você não está bravo e vem a pessoa querer te abraçar? Porque a gente está na razão. A gente acha que a gente está certo.
E assim eu identifiquei. Enquanto ele expulsava a possessão da ira, da raiva que estava dentro de mim, para quê? Para matar tanto ele e me matar. Ele veio com a palavra e autoridade e demonstrou amor e cuidado. Mas é aquele momento, porque depois quando eu caí em si, o chicote estralou, filha. Priscila, o que aconteceu? Você se permitiu? Você permitiu que o diabo adentrasse em você? Você sendo cristã, você sendo pastora. Amados, resistir ao diabo e ele fugirá de vós é o quê? Confrontar. Não é fugir. Quando a ira dá vazão à raiva é porque desde a leve irritação você só tem fugido. E nós, como seguidores de Cristo, nós não podemos fugir. Sabe o que é fugir? Fugir é dar um tempo para a merda estourar depois. Um tempo para a merda subir e pegar a merda da cidade inteira. Porque você não quer que seja só no teu quarto, no lugar secreto. Você quer que exploda tudo. E a igreja do Senhor não está conseguindo avançar por conta desse controle. Que vem do quê? Dos seus próprios braços? Não. Por causa da palavra. A palavra do Senhor, naquela época, para mim, foi uma direção. Só que eu estava incrédula. Porque quem entra na ira é uma pessoa incrédula. Que loucura é essa, pastora? O que é incredulidade? Falta de fé. Eu não acredito que isso vai ser resolvido. Então eu vou lá e vou resolver da minha maneira. E a gente dá prazo ainda. Ó Deus, se você não resolver... É ou não é? Todos nós já falamos, já fazemos isso. Deus, Deus, meu pavio tá curto. Deus, tô nervosa. Deus, se isso não se resolver até amanhã, eu vou resolver do meu jeito. Gente, já falei isso demais. Tudo que vocês já passaram ou estão passando, acredite. Esse sentimento de ira, eu tive muito na minha vida. Por falta de acompanhamento, por falta da separação dos meus pais. Algo que não foi resolvido, me afligiu, me deu uma leve irritação. Algo que não foi consertado no passado, que não foi. E fui provada, porque eu sou inclinada a isso. Todos nós somos inclinados. Lembra no início da ministração? Todos nós somos inclinados, comprovados cientificamente, inclinados para a ira. E isso não resolvido nos afasta totalmente da promessa do Senhor, que foi o que aconteceu com Moisés. Vamos lá em Êxodo 2:10. Êxodo 2:10, que diz assim. Deixa eu entrar aqui. Êxodo 2:10. A minha versão é diferente, então, se vocês, 2:10 ao 14, que diz assim: quando a criança foi desmamada, a mãe apresentou a filha do faraó, que o adotou como filho, e deu a ele o nome de Moisés, que significa tirado, dizendo: eu tirei da água. O tempo passou e Moisés cresceu. A palavra de Deus fala que nesse tempo passou e Moisés cresceu. Ele já tinha o quê? 40 anos. Uma pessoa de 40 anos aparentemente é uma pessoa madura, né? Uma pessoa que já viveu bastante. Uma pessoa que já está no nível de controle. E observação, a mãe deu para a filha de Faraó. Então Moisés cresceu aonde? No palácio, com os melhores professores, né? Com os melhores ensinamentos de guerra. Então a inclinação da ira não tem nada a ver com nível acadêmico e nem com o ambiente que se mora.
É comprovado que a ira é algo que nós todos temos. É a nossa espinha na carne, que temos que vencer todos os dias. Aí continuando. Certo dia ele foi observar seus irmãos hebreus e viu que eram submetidos a trabalhos forçados. Viu também um egípcio batendo num hebreu, um dos seus parentes. Moisés olhou para o lado. Olha o que aconteceu. Moisés, nessa idade, ele descobriu que ele era um hebreu. Então ele quis trazer uma justiça. Em cima do quê? Em cima do seu povo, da sua família. Então o que ele fez? Moisés olhou para os lados, e como não havia ninguém por perto, no oculto tramou. Matou o egípcio, enterrando depois na areia. Ira. Moisés em oculto, nível de fúria, no secreto, na mente. Entrou na cólera, tramou. Nível da raiva, executou. E ainda na hora de executar, ele fez o quê? Escondeu o corpo. Então nós vemos que Moisés, ele tinha uma inclinação para a ira descontrolada. E logo depois dessa corrida, o que ele fez? Fugiu. Só que como isso é uma inclinação forte para Moisés, o Espírito Santo de Deus teve um encontro com ele. Aonde? Na sarça ardente. E pediu para Moisés fazer o quê? Voltar aonde caiu. Moisés voltou para o Egito. Para o quê? Libertar o povo de Deus. E quando ele voltou ao Egito, ele encontrou com o Faraó 9 vezes. Para dizer o quê? As pragas. Da 9 à 10ª praga, onde era para matar os primogênitos, a palavra de Deus fala que Moisés deu vazão novamente para a ira. Não foi resolvido. Quando ele foi falar com o Faraó, antes de falar com o Faraó, Deus falou assim para ele: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Tudo que você disser para ele, ele não vai aceitar. Moisés já tinha isso na mente, porque a palavra foi o que? Foi dita. E ele não se atentou. Do que? Vocês vão achar que é loucura. Deus queria libertar o povo? Queria. O povo dele queria. Mas ele poderia escolher qualquer pessoa? Poderia, mas escolheu Moisés. Por que ele escolheu Moisés para ir? Porque Moisés tinha, como posso explicar para vocês entenderem? Olha a minha mentalidade, para vocês viajarem comigo. Moisés, ele tinha inclinação para a raiva. Deus já tinha falado para ele que o coração de Faraó, o seu irmão de crescimento, endureceria. Mas não foi resolvido porque ele fugiu, correto? O propósito de Deus para Moisés não era simplesmente libertar o povo, mas é provar Moisés, para Moisés ter aprovação e autoridade em cima da onde ele caiu. Então quando Moisés voltou, ele mostrou para Deus que ele ainda não tinha aprovação em cima do controle emocional. Porque a palavra de Deus fala que Moisés, ele se irou, ele falou com raiva com o Faraó. Então que bom os seus primogênitos, então. Vamos lá na palavra que vocês vão ver. Lá em Atos 7, vamos abrir em Atos 7, 22 e 29. Atos 7. Atos 7, 22 e 29. Que diz assim:
7, 20, vou continuar. Foi nessa época que Moisés nasceu. E que bebê bonito. Ficou escondido em casa por 3 meses, quando não era mais possível escondê-lo. E ele foi tirado de casa imediatamente, salvo pela filha de Faraó, que cuidou dele como se fosse filho. Moisés recebeu a melhor educação do Egito e se destacou tanto acadêmica como fisicamente. Aquilo que eu estou falando, que a ira não está decretado a educação. A ira está decretado como um ato de controle espiritual e emocional. Aos 40 anos, Moisés quis saber como era a vida de seus parentes hebreus e foi verificar a situação deles. Um dia viu o egípcio maltratando um deles, interferiu e matou o egípcio. Essa parte está declarando toda a trajetória de Moisés na parte de fugir. Deixa eu me localizar aqui. Aí após isso, lá em... Cadê? Êxodo, Moisés, não, ok. Êxodo 11. Vamos lá para Êxodo 11. Essa passagem aqui é só para conferir tudo aquilo que foi dito. Amém? Já anota. Já anota que em Atos 7, do 20 ao 29, vai comprovar que Moisés fugiu e que Moisés estava sendo educado com as melhores orientações acadêmicas. Aí lá em Êxodo 11, nós vamos comprovar do que? Assim, o Eterno diz a Moisés: vou atingir a Faraó e o Egito mais uma vez, e será a última, do 9 ao 10, do versículo 1, mas do 9 ao 10 das pragas. Depois disso, ele os deixará sair. Quando eles o libertar, o Egito será passado para vocês. Eles vão querer livrar-se de vocês o mais rápido possível. Aí Deus continua a orientação a Moisés: faça o seguinte, diga aos homens e às mulheres do povo que peçam aos vizinhos objetos de prata e de ouro. Deus fez com que os egípcios se mostrassem generosos. Mais embaixo, no 4:7, Moisés mais uma vez advertiu o Faraó, mensagem do Eterno: hoje à meia-noite passarei por todo o Egito, e todos os primogênitos no Egito morrerão, desde o primogênito do Faraó que se senta em seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, até mesmo o primogênito dos animais. Até aí Moisés só está falando um decreto. Aí continuou: haverá choro de uma ponta a outra do país, um lamento como nunca se ouviu, nem se ouvira de novo. Mas contra os israelitas, seja homem, seja mulher, seja animais, nem mesmo um cachorro latirá. Para que você saiba que o Eterno faz declaração distinta entre o Egito e Israel. Aí ele continuando, lá no 9, o Eterno diz a Moisés: o Faraó não vai dar crédito às suas ameaças. Por isso, vou multiplicar os sinais da minha presença e dos meus atos na terra do Egito. Moisés, versículo 10, Moisés e Arão realizaram todos esses sinais na presença de Faraó. Mas o Eterno fez que ele ficasse mais obstinado ainda. E Faraó se recusou a liberar os israelitas e Moisés se irou. Ardendo em ira. Eu fui buscar a palavra ira dessa versão no hebraico. Ele disse assim, na ira: agonia da fúria. Se você olhar lá na revista, o que é fúria? Fúria é o 4º estágio, que é o quê? Perda momentânea do controle emocional e fisicamente. Moisés se irou, Moisés partiu para agressão física. Enquanto declarava, Deus falou para ele o quê? Moisés, o coração de Faraó vai estar fechado. Aí Moisés quis trazer justiça com a força dos braços dele e partiu para a agressão. Aqui nós vemos mais uma vez que Moisés não tinha resolvido este problema de falta de controle das suas emoções e do seu corpo.
Aí Deus ainda teve misericórdia de Moisés. Aí Moisés voltou a se relacionar com Deus. Aí vamos para outra passagem, só para você ver. Por que eu estou falando isso detalhadamente? Vocês lembram da passagem da ministração do pastor Willis, da semana passada? Que Moisés não entrou na terra prometida? Nossa, Deus foi muito radical. Moisés só bateu na rocha. Queridos, Deus estava tratando Moisés desde o princípio. Deus estava provando Moisés desde o início. Porque Moisés, ele não tinha controle das suas emoções. Deus foi muito paciente. Olha novamente. Moisés, lá no Êxodo 32, Moisés estava no monte. E Deus estava relacionando com Moisés. Para trazer o quê? As tábuas das leis. A palavra de Deus fala que Deus pegou a pedra, escreveu com o próprio dedo. E Moisés começou a escutar barulho lá embaixo. E desceu. Desceu com o quê? Com as tábuas. Aí você acha, o erro foi de quem? Do povo ou de Moisés? Hein, gente? O erro foi de quem? Queridos, o erro maior não foi do povo montar bezerro, apesar que teve as consequências. O erro maior foi de Moisés, porque ele estava caindo de novo naquilo que estava sendo atraído desde o princípio. Ele deu vazão a quê? A ira. Ele poderia descer com as tábuas, corrigir o povo e orientar, porque ele estava no monte seguindo as orientações de Deus para um novo trajeto. Todas as vezes que Deus vai te conceder uma orientação, perceba na tua vida, há algo de injustiça acontecendo. Toda vez que tiver alguns delaias complicando, você precisa estar sensível nos comandos de Deus, mas principalmente naquilo que você é inclinado ao mal. Quando a injustiça vem, quando uma palavra de direção vem, acontece uma injustiça. Aí vem o sentimento de inferioridade, se você é inclinado para inferioridade. Aí vem o sentimento de possessão, relação ao financeiro. Aí começa a aparecer um monte de coisa. Aí você deixa de dar o dízimo, deixa de ofertar. Por quê? Você já é inclinado para isso. Então vem sempre as tentações, as provações para ser aprovado para a nova direção. Aí lá vai a terceira vez, Moisés cair na besteira, de cair no próprio erro, na ira. A palavra de Deus fala que ele desceu ao gorila, porque essa ira, na versão hebraica, foi com raiva. Foi o quinto nível, lá no início, quinto nível, raiva. Nossa, pastora, o Moisés ficou possesso. Possessão, espírito maligno, mal, mas ele não estava lá com Deus, lá em cima. Queridos, ele estava na presença do Altíssimo. A palavra de Deus fala que olha aqui, quando isso aconteceu, Moisés viu Deus passar. Moisés não viu a face de Deus, mas se inclinou, viu passar. Além de ele estar no nível de tão intimidade, vai entendendo. Além de você estar no nível de tão grande intimidade com Deus, que vem as orientações, você viu Deus passar, sabe aquela presença maravilhosa? Nossa, hoje eu estou crente demais, hoje eu estou espiritual demais, não. Sabe isso? Aí de repente, Deus te dá uma orientação, mas você vê um leve barulho, uma leve irritação. Olha o número 1 que os cientistas falaram. Uma leve irritação. Opa, que barulho é esse? Aí Moisés desceu e encontrou com quem? Com Josué. Aí foi para o segundo nível, indignação. Josué falando, acho que estão lá em festa. Peraí, como assim estão em festa? Aí vai para o terceiro nível, que é a fúria, se eu não me engano.
cólera. Não, leva indignação. A cólera. Que é o quê? Maquinar. Moisés desceu lá, já maquinando. Vou chegar lá e vou falar com Arão. A palavra de Deus fala que quando ele desceu, a primeira coisa que ele fez foi quebrar as tábuas. E segundo, foi atrás de Arão. Então ele já estava maquinando. Porque ninguém quebra do nada. Gente, Deus te dá algo. Deus, você viu Deus? Deus te deu algo precioso. Aí sabe esse algo precioso? Você desceu com indignação. Aí depois entrou no nível da cólera. Eu não quero mais esse talento. Não quero mais esse casamento. Eu não quero mais essa vida. Pá. Eu não quero mais isso. Pá. Eu não quero mais esse emprego. Pá. Eu não quero mais essa unção. Pá. Eu não quero mais palavra. Pá. Quebra. Joga aquilo que Deus te deu. Que até então você estava, ó. Aí sabe qual é o problema? Pastora, a igreja CM só tem a gente. Não cresce, não avança. Claro, queridos. Vocês não controlam. Vocês não controlam suas emoções. Vocês toda hora ficam com irinha. Gente, eu estou de saco cheio. Eu gosto de gente feliz. Te falar, sorriso não tem nada a ver se está com irã e não. Porque a gente está sorrindo, mas está tramando. É aquilo que eu falei, é uma condição do Espírito. É uma condição de que Deus está no controle. Mesmo que tudo está errado. Mesmo que está me trazendo irritação. Eu tenho controle. Não é ficar quieto. É agir diante da palavra. Deus tinha dado uma palavra para Moisés lá no monte. Orientado. Não mata, não adulta, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Adora primeiro a Deus. Ele chegou lá, já quebrou no primeiro. Adore primeiro a Deus. Aquilo que Deus deu para ele, aquela ferramenta que Deus deu para Moisés, que são as tábuas, era a forma dele adorar a Deus. Aí sabe o que ele faz? Ele rompe o primeiro mandamento, por causa da ira. E essa ira no hebraico é raiva, possessão, quebrou. Pá! Aí, possesso foi atrás de Arão. Arão, o que aconteceu? Arão, coitado, tinha acabado de perder a mulher, a esposa, emocionalmente também descontrolado. Eles se juntaram aí, falou que você demorou demais para descer. E já sabe a desculpa de Arão. A palavra de Deus fala que, de acordo com que Moisés foi se auto-reafirmando, ele viu a besteira do que ele fez. Porque logo depois disso, Deus fala com Moisés. Agora, Moisés, você vai atrás das pedras e leve até um monte. E lá eu vou ver, a palavra de Deus, está lá escrito, Êxodo 33. Lá eu vou ver se eu vou escrever novamente. A culpa era do povo? Não. Mas antes de subir, Moisés fez o quê? Exterminou todo mundo, no nome de Deus. E Deus permitiu. Fez separação. Os que servem a Deus de Israel desse lado, que não serve desse. Olha o nível de raiva. Vão matar todo mundo. Exterminar. Depois disso ele caiu em si. E Deus falou com ele: Moisés, agora vai atrás das pedras. Porque na primeira foi Deus que foi atrás das pedras. Agora imagina subir ao monte. Vou subir ao monte. Que muitos não... Como é? Desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Foi isso que Moisés passou. Mas subir ao monte é difícil. Imagina com 2 pedras. Castigo de Moisés. Deus mandou? Não. Deus simplesmente disse: se você quiser, você vai pegar as pedras e vai subir. Por causa de mais um momento de ira. Mais uma inclinação de falta de controle. Moisés teve grandes prejuízos. Lá em Êxodo 33 você vai ver que Moisés subiu. E lá em cima foi aquilo que eu ministrei no curso. Deus falou o quê para Moisés? O teu povo. E Moisés falou: meu povo não, teu povo, Deus. E Deus falou: não, é o teu povo. Porque o meu povo seria orientado dessa forma.
Porque o teu povo, Moisés desceu lá e fez o que ele quis. Então Deus, não é meu povo não. Quando Deus falou, não é meu povo, não foi por causa do pecado do povo, mas porque Moisés, como líder, agiu segundo as suas emoções, a sua falta de controle. Então não é meu povo não, porque a justiça que você trouxe não é a minha justiça, mas por eu estar com você, eu permiti. Entenda, quando você é líder e não tem o controle desse sentimento, além de se auto-machucar, você pode fazer outros caírem. Aí a palavra de Deus fala que Moisés desceu com os mandamentos. E quando desceu com os mandamentos, os novos, o povo começou a adorar a Deus. Só que Moisés venceu a inclinação dele, do mal? Não. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, não vou mais com vocês. Olha o castigo de Moisés: não vou mais com vocês. E Moisés falou o quê? Se o teu cabote não for comigo, eu não irei. Se a tua presença não estiver comigo, eu não irei. Porque eu não vou. Porque eu vou dar vazão de novo para a ira. É como se Moisés dissesse assim: Deus, eu me arrependo. Eu não vou mais irar. Eu só vou me indignar. Quantas vezes você já falou isso para Deus? Deus, eu não vou gritar mais, não vou mais virar, não vou quebrar, não vou ter mais descontrole. Vai comigo. Moisés falou: Deus, eu não posso ir sozinho, Deus, porque já é a terceira vez que eu não consigo vencer. E Deus fala para ele: Moisés, tá bom, Moisés, eu vou com você. Aí vem o quarta aprovação de Moisés. Olha quantas chances Deus tem dado para Moisés. Olha quantas chances Deus tem dado para você. Aí a palavra de Deus lá em Êxodo 34 fala que Moisés, para não dar vazão à ira, por estar em afastamento no monte, ele criou uma tenda do encontro para falar com Deus. Deus, não vou subir no monte, porque a minha ausência fez o povo se rebelar. E por conta do meu povo, do teu povo, eu me irei. Então eu vou trazer a tua presença por meio de Israel. Ele tratou o externo, não o interno. A desculpa dele. Então o que ele fez? Ele criou a tenda. E o povo, olha a gravidade. Você sabe que isso aqui é Moisés tentando corrigir o erro. Então o que ele fez? Ele trouxe a tenda do encontro para a presença do povo. Só que a palavra de Deus fala que Deus foi provar de novo. Provar naquilo que Moisés é inclinado. No que vocês são inclinados? Vocês acham que vocês não são provados, não? Queridos, não se engane. Todo o tempo vocês são provados naquilo que vocês não venceram ainda. A palavra de Deus fala que o povo se rebelou contra a liderança de Moisés e de Arão. Olha, vocês verem, se rebelaram. Aí Deus falou com Moisés: Moisés, fala para Arão pegar o incenso e andar no meio do povo de Israel, porque o incenso vai purificar o ambiente, e ao purificar o ambiente, o povo vai ser curado. No curso eu já falei sobre isso, o que significa o incenso, cada artefato. Não vou prolongar nisso. Quem teve no curso já está entendendo melhor ainda. Quem não esteve, a gente vai ver se volta. E Arão foi. Porém Deus tinha dado uma ordenança para Moisés, que quando Arão fosse para estar no meio do povo, era para Moisés não se atentar ao que o povo falava, mas para se atentar totalmente nos passos de Arão, a cobertura. Só que nesse momento, o que aconteceu? Moisés deu ouvido ao povo.
começou a escutar o que o povo estava falando. E qual foi a ordem de Deus? Para não escutar. Por quê? Porque Moisés, ao escutar o que o povo estava dizendo, poderia cair novamente na armadilha daquilo que ele era inclinado. A ira, da raiva, da falta de controle. Aí a palavra de Deus fala, novamente, que Moisés se irou. E eu fui pesquisar na Bíblia, nessa parte, que ira que era. E era a cólera. E a cólera é o quê? Maquinando, tramando. Moisés começou a maquinar para que as pessoas não se achegassem mais na tenda do encontro. Aquelas pessoas não vão mais. É como se estivesse assim condenando. Estão falando mal, mas na hora de pedir minha ajuda, eles vêm pedir minha ajuda. Porque o que eles estavam indo contra é contra o quê? A liderança. De quem? De Moisés e Arão. Olha a raiva de Moisés. Ah, é? Esse povo está falando, né? Então tá bom, quando tiver pedindo aconselhamento, não vou aconselhar. Não vou fazer atendimento pastoral. Não vou mais pregar. Eles não são contra a minha liderança. Eles estão dando... E o que Deus falou? Moisés não deu ouvido. Moisés deu ouvido. Cirou. E a ira que ele teve é cólera. Ele tramou. Aí Deus olhou para ele. Sabe o que fez? Tirou o brilho. Foi quando Moisés colocou o véu para esconder a face, para esconder ao povo que ele não estava mais com brilho. A palavra de Deus fala que Moisés, quando ele entrava na tenda, o rosto dele resplandecia. Mas quando ele saía para estar no meio do povo, ele via com véu e percebia que o brilho ia pouco a pouco desaparecendo. Moisés estava inconstante, não estava mais firme, porque caiu pela 4ª vez. Na onde? Na provação. Aí tem irmãos que acham que não são provados, não, gente. Tem irmãos que acham que eu não sei nem o que acha. Acho que tudo é bonito. Acho que tudo é flor. Que tudo é rápido. No caso da flor de lis, você acha que o nível de ira dela, que chegou à raiva de cometer a possessão, chegou em fúria, tramar, cólera, tramar, raiva, executar de forma assustadora? Você acha que começou assim? Não, começou numa leve irritação de um problema que não foi resolvido. As consequências, ela está agora. E eu creio que vai ter mais consequências ainda. Porque o salário do pecado é a morte. Seja físico ou seja espiritual. Para aqueles que não tiverem um arrependimento genuíno. E foi falado aqui sobre arrependimento genuíno. É necessário um tempo para ser visto. Só que nós temos a tendência do quê? De condenar. Mas o que eu quero te dizer é que você também tem essa inclinação violenta para o mal. Todos nós, assim como ela, assim como Moisés teve. Só que ele todo o tempo, o Senhor estava dando oportunidade para ele resolver. Aí mais adiante, após isso, dele esconder o véu, Deus ainda dá oportunidade. Olha a paciência de Deus para com Moisés e para conosco. Deus ainda dá oportunidade para Moisés lá no monte, no próximo monte, onde ele já visa a promessa. Nossa, ali é a terra que emana leite e mel. Uau, eu cheguei até aqui, errei 4 vezes, mas Deus está do meu lado. Estou garantido. Quantas vezes que você cai no mesmo erro, no mesmo pecado, mas Deus está lá te usando. Você está lá sentindo a presença de Deus. Deus ainda está fazendo você vencer as guerras. Ainda está fazendo fogo cair do céu. Fogo de dia, nuvem à noite.
Deus ainda tem a graça, a misericórdia. Mas você achando que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Existe aprovação de tempo em tempo que você ainda não conseguiu vencer. Aí nessa hora começam as murmurações. E Deus tinha falado, qual foi a última orientação de Deus para Moisés? Não ouvir o povo. Aí o que Moisés faz? Cara, meu, é burro ou não é? Vamos falar a verdade. Que cara tonto. Deus deu uma orientação, Moisés, vou te dar uma nova orientação, não escuta o povo. Aí lá vai Moisés, na quinta provação. Para quê? Para receber a aprovação. Para o quê? Para entrar na promessa. Muitos aqui não entraram na promessa porque toda vez que Deus vai provar é sacanagem, meu. Meu Pai do céu, não vence. Por quê? Não se atenta aos detalhes. Nem lembra o que Deus fala. Aí fica me ligando, pastor, o que Deus falou mesmo para mim? Eu fiz, se tu não lembra o que foi para você, você acha que eu vou lembrar? Eu lembro os meus. Aí o que acontece? Lá no monte, Moisés veio à terra prometida e ficou eufórico. Mas aí ele cai na besteira de escutar o povo murmurando. Sabe o que é esse ato? Rebeldia. Os outros não foi rebeldia? Foi rebeldia. Mas por que agora Deus deu basta? Porque essa rebeldia foi uma rebeldia consciente. Ah, pastor, os outros era inconsciente? Era inconsciente. Vocês vão entender. Olha a rebeldia consciente de Moisés. Deus fala para Moisés, Moisés, toca na rocha. Queridinho, ó, toca, que lá vai sair água. Aí Moisés desce, irado. Aí eu vou pesquisar a ira desse versículo, que está lá em Êxodo 34. A ira desse versículo é isso aqui, ó. A fúria, perda momentânea do controle, perda temporária da sanidade. Quarto nível que a psicologia, a revista Time diz. Lá em Êxodo 34. Lá vai Moisés louco. Desce do monte. E fala uma coisa para o povo. Que foi isso que Deus falou. Basta, Moisés. Deus falou para ele tocar. Que da rocha sairia água para todos beberem. Moisés, antes de tocar na rocha, ele fez um discurso para o povo. Deus falou para ele fazer discurso. Deus falou para ele abrir aquela miséria de boca. O irado não tem controle das palavras, não. Aí ele dá a razão dele. Ele desce para o povo e fala assim: será que nós tem que tocar na rocha para descer água para vocês beberem? O basta de Deus foi quando ele diz nós. Moisés é o que faz a rocha sair água? Deus viu que o nível de ira de Moisés estava Moisés estava querendo roubar a glória de Deus. Primeiro, Moisés caiu na besteira de falar. Não era para ele ter falado. E quando falou, ele falou nós, como se ele tivesse poder para fazer a rocha da água. Tomou a glória de Deus na cara dura. E aí virou para a rocha. Aí ele virou para a rocha. Na hora que virou para a rocha, ele não tocou uma vez não. Porque ele estava tão furiosinho, que foi lá e bateu 2 vezes, não basta um. Pá! Pá! Aí, se eu fosse Deus, faria água sair? É ruim, mano.
ele caiu de novo no mesmo erro. E ainda agora quer tomar a minha glória. Que pereça o povo e pereça ele também. Mas Deus, ele não é controlado por emoções. Ele é um ser espiritual que tem sentimentos e é fiel à palavra dele. Ele disse o quê? Jorrará das rochas água. E se a gente for aprofundar mais ainda, quando Jesus diz para Pedro, você é uma rocha, sobre ti eu edificarei a minha igreja. A rocha é o quê? É a palavra. A rocha é Jesus. Moisés, quando ele estava ferindo a palavra de Deus, ele estava ferindo a rocha. Além de pegar a glória de Deus, ele feriu a promessa, a palavra. Ele feriu a Cristo, ele feriu Deus. E a água nós entendemos que é o quê? Libertação, cura. Ele estava querendo trazer cura para o meio, através da força dos braços, da ira, daquilo que ele estava sendo inclinado toda vez para o mal. Eu, pastora Priscila, acredito que se Moisés não tivesse tomado a glória de Deus, talvez Deus poderia, pela sexta vez, pela sexta vez, tentado de novo e de novo. Logo isso que aconteceu, Moisés subiu para o monte. E lá no monte, Deus, tete a tete, Moisés, nem você, nem Arão vai entrar na terra prometida. A palavra de Deus fala que Moisés implorou ao Senhor. E o Senhor disse, basta. Aí me fala, um instante de ira. Mas esse um instante de ira, não foi aquela ira só. Quantas oportunidades Deus tem concedido a você. E você todas as vezes cai naquilo que sempre é provado. E não consegue avançar porque não foi resolvido. Você todas as vezes argumentou, implorou e fugiu. Mas não resolveu. Quantas glórias você tomou do Senhor? Quantas promessas o Senhor já deu para você e você não viveu essas promessas e vocês estão condenando o profeta? A culpa é do profeta, o profeta que errou. Quantas vezes Deus deu uma direção para você, você foi provado, porque isso, já falei, todas as vezes que você vai entrar numa promessa, Deus te prova naquilo que você é inclinado para o mal, para saber se você vai ter maturidade para trazer justiça em cima daquele presente que Deus está te dando. Aí você não vence, e a culpa é de quem? É do profeta. Amados, vocês precisam amadurecer, reconhecer aonde estão as tuas falhas e entender que a justiça do Senhor é a melhor escolha. E quando nós entendemos que a justiça do Senhor é a melhor escolha, nós temos mansidão mesmo em tempos de guerra. Eu te faço até uma pergunta que eu até coloquei aqui. O que Eva daria para outra oportunidade diante da árvore do jardim? Outra pergunta que eu coloquei aqui. O que Davi daria para reviver aquela noite no terraço, quando viu Batseba pela primeira vez? Porque o erro de Davi, para vocês não sabem, a inclinação de Davi era mulher. Que loucura, queridos. O primeiro relacionamento de Davi foi com Mical, a filha de Saul. Casamento destroçado. Ou seja, o lado emocional de Davi para relacionamento não era bom. Ele já teve isso, não venceu. Então ele tinha inclinação para o quê? Tinha inclinação
para relacionamentos fracassados. Mas por causa de uma pessoa, não, queridos. Olha o harém de Davi, as consortes, as concubinas. Não conseguia gerar filhos. Demorou para Davi ter filhos. E a observação, a queda de Davi foi mediante o quê? A uma rebeldia. Não era para Davi estar ali, era para Davi estar na guerra. O que Davi daria para voltar naquele dia no terraço, ser provado de novo e dizer: não, eu rejeito esse pequeno instante daquilo que eu estou inclinado a ter, não vai vencer. Eu estou e aceito o guia da palavra do Senhor para a minha vida. Vamos ficar de pé? Quando Deus diz basta, quando Deus diz basta, para muitos é um ponto final, mas para outros é um recomeço. O recomeço para viver o quê? Para viver a obediência de vencer aquele pequeno instante. Feche os vossos olhos. Nesta hora pede socorro ao Senhor. Nesta hora, antes de pedir socorro, arrependa-se. Começa a pensar naquilo que você é inclinado e quantas vezes você perdeu por causa desse instante. Quantos basta o Senhor já colocou na tua vida e você não entrou na terra prometida porque você foi provado, mas não foi aprovado. Igreja, é tempo de avançar. Se você está passando por uma leve irritação, se você está entrando em indignação, eu quero te dizer, se você não tem autoridade para vencer sozinho, peça ajuda. Peça ajuda, não deixe o orgulho impedir de você prosseguir por falta de controle. Peça ajuda ao Senhor nesta noite. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti.
afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Se você está nessa situação, comece a declarar: distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Então escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu tenho certeza que Moisés deve ter louvado esse louvor. Ele entendeu que precisava do Senhor. Não é na tua força, querido. A inclinação que você tem para o mal não é nas tuas forças. A inclinação que nós temos para o mal é no socorro ao Senhor e na obediência das direções. O que o Senhor tem te direcionado? Aonde o Senhor tem te direcionado? Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Siga o propósito, siga o foco, siga as palavras do Senhor para aquilo que Ele determinou para você. Isso significa que você não vai ser provado, não. Você vai ser provado uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, mas você vai vencer se você se atentar às direções. Porque muitas vezes você vai dizer: as lutas vêm tentando me afastar de ti. As lutas tentarão afastar você do Senhor. Mas todas as vezes que isso acontecer, você vai dizer: pelo ar que eu respiro, eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o clamor, escuta o meu. Não é apenas uma voz, é um clamor que precisamos de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão, mas não desista, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Se teu cabode não for, eu não irei, eu não irei. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Declara, igreja. Escuta, escuta o meu clamor.
posso esquecer. Sabe o que significa? Treinar a lembrar das promessas. O que fizeste por mim, como alto é o céu, como alto é a promessa. Misericórdia sem fim, tua misericórdia sem fim. Olha ele como um pai paciente, como um pai se compadece. Quantas vezes, filho, Assim ele te ama. Então afasta de nós, afasta as minhas inclinações, as minhas inclinações. Preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Preciso de ti. Diga pra ele isso. Preciso de ti. Eu preciso de ti. Mais que tudo, preciso de ti. Mais que tudo, preciso. Como eu preciso, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, nós declaramos agora que precisamos do Senhor para vencer. Nós declaramos agora, imploramos ao Pai, clamamos para que as nossas transgressões venham a ser afastadas de nós. Nós precisamos do Senhor para vencer quando as lutas vierem nos assolar. O Senhor nos prometeu que não nos deixaria só. Eu clamo nesta noite por cada vida que está aqui. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. O teu Espírito todo instante está comunicando com cada um aqui. Não afasta, Pai, as tuas comunicações, os teus direcionamentos. Ó Pai, que o teu basta na nossa vida seja basta para um recomeço. Que vida nessa noite venha ter um recomeço diante de ti. Um recomeço, um compromisso, um relacionamento, uma nova aliança, uma nova vitória mediante as lutas que virão de dia, de tarde, de noite. Mesmo que as lutas, mesmo que o inimigo venha tentar nos assolar, que a tua palavra venha nos manter focado na direção, segundo aquilo que o Senhor já nos prometeu desde o nosso nascimento. Traga na memória de cada um aqui, Pai, que o teu Espírito venha trazer na memória de cada um aquilo que dá esperança.